É, eu quero saber primeiro como que você caiu, né, de cabeça na área do funcional, que tem muita gente que não sabe, e enfim, é uma curiosidade minha mesmo também. Cara, o treinamento funcional ele caiu na minha vida, Rafão, por uma necessidade. Eu não busquei treinamento funcional porque eu queria, até porque eu nem conhecia o conceito de treinamento funcional, as suas ferramentas. Eu trabalhava efetivamente com musculação, o mercado da musculação me abraçou quando eu comecei na educação física, né? Esse é um segmento que, na verdade, abraça muitos profissionais, é muito receptivo aos profissionais. E ele foi muito legal Sim, para mim, em termos de aprendizado, em termos de contato. Só que eu comecei a me frustrar quando eu comecei a planejar minha vida pessoal. Eu queria comprar uma casa, eu queria comprar um carro, eu queria casar. E aí eu comecei a confrontar os meus sonhos com o meu salário e havia uma incompatibilidade. Aí eu falei, cara, eu preciso melhorar minha condição financeira. Aí eu comecei a flertar com o personal. Falei, vou divulgar o meu serviço como personal, fazendo o que eu faço aqui, né, na minha zona de domínio, a musculação, e talvez eu consiga, né, aproximar o meu sonho dessa realidade financeira. Só que eu tinha alguns problemas, cara, e o principal problema é que eu trabalhei sempre em academias de bairro de classe média baixa. E em bairro de classe média baixa, embora eu tivesse ali muitos contatos, eu não tinha gente com potencial financeiro para contratar personal, né? Então eu tinha uma baita vitrine, só que era uma vitrine que não me colocava de frente para uma galera que de fato tinha potencial financeiro. Aí o que eu fiz? Falei, vou usar os meus alunos, que já me conhecem, para tentar chegar numa outra galera que tenha grana. Então, eu tinha muito aluno que lidava com essas pessoas, profissionalmente falando. Eu tinha aluno que era cabeleireiro, eu tinha aluno que era vendedor de carro, enfim. Eu vou tentar, através deles, chegar nessa galera que tem grana. E consegui chegar. Eles divulgaram o meu trabalho, me ajudaram nesse sentido. Só que eu cheguei numa galera que não era fitness, cara. Eu cheguei numa galera que não tinha o hábito de frequentar academia, já tinha entrado, saído, não gostava dos treinos clássicos, né? Já tinha vivenciado essa experiência, não tinha gostado, e estava buscando no personal uma alternativa para trabalhar fora de academia, trabalhar em casa, na praia, eu sou de Santos, né? Então praia aqui é uma baita academia a céu aberto, sim. e eu era muito resistente, né? Pô, cara, você vai me cobrar resultado, a gente precisa de estrutura, eu tenho estrutura dentro da academia, principalmente na musculação. O que aconteceu? Eu não conseguia captar. E quando eu captava, eu não conseguia fidelizar, porque os alunos eram obrigados, entre aspas, a fazer o que não gostava, dentro de uma academia, de um ambiente que não agradava. E aí, cara, comecei a me frustrar com isso e cheguei numa sinuca ali, onde eu tinha duas possibilidades. Ou eu continuava a insistir, Uhum. continuava insistindo nessa questão e melhorava os meus argumentos, né? Ou eu mudava e aproveitava essa galera que já estava chegando e dominava ferramentas para atendê-las onde elas estavam. Foi aí que eu me permiti estudar outras coisas e cheguei no treinamento funcional, coincidentemente na época que estava começando aqui a ser divulgado no Brasil, né, esse nome, treinamento Sim, funcional, em ferramentas mais híbridas, em ferramentas de treinamento mais livre. sim. Comecei a me permitir aplicar isso inicialmente em mim, né, para tentar entender um pouco mais, fui aplicando nas pessoas, foi dando resultado, e aí cresci nesse ambiente de treinamento alternativo, explorando o personal trainer praticamente toda a minha carreira fora do ambiente de academias, e assim, com a relação eu fui me apaixonando, aprofundando conhecimento, e hoje eu trabalho Legal. exclusivamente com treinamento funcional. Que massa, que show. Você contando a sua trajetória, eu acabei passou um filme também na minha. Eu também nunca cheguei a atender em academia de alto nível, assim, não cheguei. Tenho amigos que ainda hoje atuam em Bodytech, nessas grandes redes, mas eu acho que eu nunca tive também o tesão e a vontade de atender. Talvez eu tivesse uma vontade de conhecer como que era para conseguir alcançar esse público que você falou, de alto poder aquisitivo e que realmente conseguisse fidelizar. Mas ainda assim, eu sempre achei muito injusto em relação à taxa de utilização da academia, do espaço. Eu até entendo e tudo mais. Então, eu sempre fui da academia de bairro também. E aí aquela coisa, você é bem visto, as pessoas te procuram, só que na hora que você vai passar o seu valor, se você não passa um valor inferior ao que você está proposto a passar por conta do seu conhecimento, você não adquire nenhum aluno. E se também você adquire, às vezes o aluno também não se motiva tanto, porque é aquela coisa que todo mundo já faz de musculação, de fazer
os mesmos equipamentos e você é só mais um. E aí foi um dos motivos de eu ter migrado para ginástica. Porque na ginástica eu tive uma opção onde eu poderia trabalhar a minha criatividade sem necessariamente ficar naquela monotonia de sala de musculação. E as pessoas conseguiriam ter uma visão de, pô, se o Rafael é assim, dando aula de ginástica, imagina o trabalho que ele vai ser, que ele vai dar num treinamento personalizado para mim. Então eu virei essa chave. Eu acho que eu ir para ginástica vai me trazer muito mais retorno financeiro também. Aí, Boa, beleza. boa. E aí uniu. Aí juntou aquilo que eu te falei lá naquele bate-papo anterior, que começou a aparecer muito aluno com lesão, e eu preocupado, porque eu não queria ser o professor que machucou a aluna, ou aquele professor que fez a aluna deixar de ir para a academia por conta das aulas dele. E aí eu comecei a me aprofundar nessa área, que foi indiretamente me jogando. Então é muito legal, né? Porque é uma projeção que a gente tem anteriormente, indiretamente ou diretamente, vai levando a gente para onde a gente caiu hoje. Cara, e assim, acho que cabe eu destacar uma questão interessante, né? Pensando em mercado, Rafa, pegando o gancho aí da tua fala, que quando a gente entra no cenário fitness, a musculação realmente ela abraça, né? E ela tem uma vitrine muito interessante de personal, tanto é que a gente vê muito personal atendendo na musculação. Então a gente acaba fechando a nossa visão para aquele ambiente, Sim. achando que aquele ambiente ali é o que concentra a maior parte dos potenciais alunos, é onde eu vou de fato ter que atuar, porque eu tenho resultados, eu consigo proporcionar resultados. E aí, em algum momento, alguns colegas têm algum insight de explorar um ambiente diferente disso para ter outras possibilidades, né? E quando a gente vai ver mercado, cara, embora na musculação a gente tenha sempre uma sala muito cheia de gente e dá a ideia de que, cara, tá todo mundo ali, embora tenha muita gente ali, o percentual de pessoas que se movimentam e que estão dentro da sala de musculação é muito pequeno. Só para a gente ter uma ideia. No Brasil, a gente tem, pela Vigitel, que é a pesquisa do Ministério da Saúde, aproximadamente 40% da população ativa fisicamente, que atinge aqueles 150 minutos por semana de atividade moderada, né? Sim. 40%. Só que só 5% estão dentro de academias. Então tem 35% fora desse ambiente de academia que já venceu a barreira do sedentarismo. E aí, se a gente for ver a quantidade de profissional para essas 35% da população, esses 35% da população, e para os 5% que estão dentro da academia, cara, eu tenho muito mais profissional por cliente dentro da academia do que fora. Então, porra, fora eu tenho um oceano azul de possibilidades. Azul. Mas mesmo dentro desses 5% que estão nas academias, eu tenho muito mais profissionais de olho na galera que está na musculação do que de olho na galera que está nas salas de ginástica. Então, dentro da sala de ginástica, você tem um universo muito pequeno. É menor ainda do que na musculação. Só que você tem muito menos concorrência, cara, porque a galera não está disputando por aluno ali dentro. A galera disputa por aluno dentro da sala de musculação. Então, olhar um pouquinho para essas possibilidades que estão fora do ambiente de musculação é muito interessante comercialmente falando. Porque você consegue se destacar mais porque tem menos profissionais para atender esse universo de pessoas. Bom, falando aí, a gente está falando bastante aí do termo do funcional. Eu quero saber do grande mestre, o que é o conceito do treinamento funcional? Tem bastante gente que segue você, que é da sua plataforma e sabe, né? Porque tem lá nas aulas. Mas para a galera que vai assistir, que ainda não te conhece, não entende muito do funcional, tem várias vertentes, né? Qual é a vertente que mais você concorda, você diria que é o treinamento funcional em si? Perfeito, cara. Acho que você foi muito feliz em dizer que tem muitas vertentes, né? Porque quando a gente fala de conceito, a gente está falando de algo que é interpretativo. Uhum. E quando é interpretativo, a gente tem muitas linhas, né? O conceito não é algo 100% objetivo, né? Então é algo que você vai ler, vai entender e vai divulgar aquilo que você entende. Então, por ser interpretativo, já dá a ideia de que existem várias frentes de entendimento diferentes, tá? O que a gente considerou para chegar no nosso entendimento conceitual, Rafa? A gente fez, no começo dos anos 2010, um apanhado, começo, meio, né, dos anos 2010, um apanhado de tudo que estava publicado que envolvia o nome treinamento funcional. Então a gente foi pegar livros, a gente foi pegar artigos científicos em inglês, em português, que são os idiomas que a gente entende, espanhol, para tentar entender quais eram os pontos comuns dessa literatura. Porque, indubitavelmente, cada
publicação que usa o termo treinamento funcional usa ferramentas diferentes, tá? Mas tinha alguma coisa que conectava esses trabalhos. A gente conseguiu chegar nessa conexão. E no nosso entendimento, o que conectava esses trabalhos era um objetivo. Não era uma ferramenta em si. Como eu disse inicialmente, as ferramentas elas eram múltiplas. Mas o objetivo parecia comum entre todas essas literaturas. E qual era o objetivo? O objetivo era contemplar, com uma única intervenção, todas as capacidades físicas. O desenvolvimento de todas as capacidades físicas. Preferencialmente num âmbito mais integrado. Ou seja, as pessoas não treinavam as capacidades físicas de forma isolada. Ah, eu quero só treinar cardio agora, então eu vou correr. Ah, agora eu quero só treinar força, então eu vou fazer uma musculação clássica. Agora eu quero só treinar flexibilidade, então eu vou fazer um alongamento. Não, elas usavam ferramentas que estimulavam todas essas capacidades físicas de forma integrada. Então a gente chegou num entendimento conceitual com base nessa interpretação, que o treinamento funcional é aquele que objetiva o aprimoramento, a melhora, simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, e integrada, de todas as capacidades físicas. Quais são as capacidades físicas? Tudo aquilo que a gente consegue treinar. Força, equilíbrio, coordenação, velocidade, agilidade, potência, resistência, etc. Então esse é o nosso entendimento conceitual. Perceba que o nosso entendimento conceitual ele não limita a uma ferramenta. Então eu posso aplicar esse conceito em qualquer lugar. Sim. Posso aplicar esse conceito dentro de uma sala de musculação, desde que eu use ferramentas que me possibilitam trabalhar todas essas capacidades de forma integrada. Posso utilizar isso em casa, posso utilizar isso por meio online. Então esse é o nosso entendimento, né? Um entendimento mais profundo sobre desfecho, e não necessariamente sobre ferramenta. Boa, boa. Eu lembro de um trecho da aula sua, que você falou, você fez um comparativo no sentido que eu gosto muito de usar quando eu vou explicar o que é o treinamento funcional para um aluno, inclusive. Eu comparo as modalidades, né? Então eu falo, por exemplo, um treino de força ou quem faz um LPO, o cara é bom, ele é excelente em força máxima. Uma ginasta, ela é boa em flexibilidade. Então eu falo isso, o funcional você nunca vai ser muito bom em algo específico, mas você vai ser bom em tudo. E aí a pessoa começa a entender, então quer dizer que eu vou ter o legal, eu vou estar equilibrado em todas as capacidades. E aí, força, velocidade. E é muito massa, porque assim, desde 2010, desde que eu entrei para o curso, eu sido voluntário próprio de teste, né? Eu tenho treinado funcional de 2 a 4 vezes por semana, sempre pensando nessa questão. E aí eu comentei aquilo no grupo que eu te falei, que eu nunca senti uma melhora na performance tão grande em relação ao teste de esforço da esteira, o ergométrico, quando eu fiz agora, recentemente, porque eu sou hipertenso, de hereditário mesmo. De fábrica, né? De fábrica. E, cara, eu cheguei a 95 da minha frequência máxima, eu nunca cheguei isso. E antes mesmo do funcional, eu fazia treino só cardio, para você ter ideia. Fazia, inclusive, protocolos de HIIT, que ajudava a diminuir a pressão para quem era hipertenso e tal. Eu cheguei a estudar sobre isso, mas não cheguei a esse limite. E aí eu tive esse marcador como um fator. E outro marcador foi agora, porque aqui onde eu estou morando, para quem não sabe, eu sou nômade, então eu estou sempre me mudando. Mas aqui onde eu estou morando, eu tenho acesso à academia. E aí, bom, a gente nasce lá na academia, a gente bate uma saudadezinha, né? Já que tem acesso, vamos lá treinar. E aí, olha só que massa, eu tenho memória dos pesos que eu fazia antes mesmo da pandemia, isso era lá em 2018, e, cara, eu não senti diferença de perda de força. Então, assim, eu cheguei no meu máximo lá na musculação, lá na academia, no meu ápice, e eu fui treinar e, cara, pelo contrário, eu senti que a minha resistência à fadiga ficou muito aumentada. Então, eu consegui, com o mesmo peso que antes eu fazia, fazer próximo à falha, que é um estímulo interessante, e não me cansar. Então, foi muito massa esses 2 biomarcadores que eu tive em relação à melhora do funcional mesmo, na minha vida como professor, como aluno, e aí eu consigo repassar isso para os alunos também. Top, top. Cara, eu quero fazer um adendo aqui, acho que vale, né? A gente falou do conceito de treinamento funcional, que é um conceito relacionado ao objetivo, ele não te limita em termos de ferramenta, pelo contrário, ele abre um leque muito grande. Sim. E a gente tem, como ele não tem essa limitação, a gente pode identificar muitas ferramentas, muitos meios de promoção desse objetivo. Aí vou citar um que é bem popular atualmente,
embora gere muitas críticas, mas acho que dá para a gente ter uma ideia bem legal sobre isso que você falou, de você conseguir resultados em diferentes frentes, né? O CrossFit, ele chegou no Brasil, sei lá, uns 10, 15 anos aí, e ele chegou com a premissa de ser um treinamento funcional de alta intensidade, né? E aí, para chegar nesse desfecho de promover adaptações em várias capacidades físicas, eles fizeram um conglomerado de ferramentas. Eles usam levantamento básico, levantamento olímpico, ginástica, exercícios cíclicos, enfim. E hoje, que a gente já tem uma familiaridade maior com o CrossFit, porque já está há bastante tempo aqui sendo popular no Brasil, a gente consegue identificar claramente que o desfecho ele é atingido, independente de ser um meio interessante ou não. Aí vamos deixar os gostos e as preferências de lado. Quando você pega um crossfitter hoje, o crossfitter, ele não é o melhor corredor do mundo, mas se você colocar ele numa prova de 10K, ele consegue correr até acima da média. Acima da média, assim, populacional, né? Ele não vai ser o campeão, mas ele consegue completar bem. Ele não é um bom levantador de peso, mas ele levanta mais peso do que a média populacional. Ele não vai conseguir competir uma competição junto com levantadores de peso profissionais, não, mas ele consegue levantar acima da média. Ele é o cara mais hipertrofiado? Ele é hipertrofiado como um bodybuilder? Claro que não, o bodybuilder vai ser muito mais hipertrofiado. Mas um crossfitter é mais hipertrofiado do que a média populacional. Então, o que a gente consegue entender? Que eles usam meios que promovem adaptações multissistêmicas, ou seja, vários sistemas são contemplados em termos de adaptação, só que ele não é top em nada, ele tem um pouquinho de tudo, e isso contribui, obviamente, para a melhora da funcionalidade. Então, mais uma vez, o CrossFit agrada a muitos e desagrada a outros, mas eu não quero discutir peculiaridades. Sim. É só mostrar que é um meio, dentre tantos outros, que me proporciona chegar nesse objetivo, que é o objetivo do treinamento funcional, que é o objetivo de promoção de adaptações multissistêmicas, ou seja, todas as capacidades físicas sendo contempladas simultaneamente. Muito massa, show, legal. Aí a próxima pergunta, a galera que está entrando aí, se vocês tiverem alguma pergunta com relação a treino funcional, acabei não falando no começo, né? Mas a funcional, ou até mesmo no âmbito de lesões, para quem não conhece, eu sou o Rafael, é mais o pessoal que segue o Cauê que está entrando, né? Mas eu sou especialista em lesão e eu trabalho atuando tanto com alunos quanto com professores em mentorias. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre lesões também, linkar esse nicho, podem fazer as dúvidas, mandar as dúvidas, tá? Outra pergunta, Carlosão. Qual a visão de crescimento que você vê no treino funcional? Desde antes da pandemia até hoje e daqui uns 5, 10 anos? Qual é? Desculpa, eu não peguei a pergunta direito, Rafa. A visão que você... A perspectiva de crescimento que você tem do funcional em relação a antes da pandemia até hoje e de hoje Perfeito. Lá para cima. Perfeito. Lá para frente. Cara, a pandemia ela contribuiu muito nesse sentido, né? A pandemia trouxe muitas coisas negativas, inegavelmente, mas ela trouxe uma visão sobre desfechos relacionados à saúde e à funcionalidade que antes a gente tinha, só que de forma limitada. Como a gente não tinha grandes desafios, ou pelo menos não tinha holofote sobre esses grandes desafios, a visão do profissional ela se concentrava muito sobre questões estéticas e tinha muita gente procurando o exercício por questões estéticas, seja para aumentar a massa muscular, para emagrecer e tudo mais. A pandemia ela trouxe um holofote muito grande sobre efeitos do exercício físico para imunidade, para melhora de marcadores de depressão, de ansiedade, e para outros desfechos relacionados à saúde também, alívio de dores, etc. E quando a gente pensa nesses desfechos, todos os tipos de exercícios são interessantes, mas, inegavelmente, o treinamento funcional ele tem uma relação muito íntima com funcionalidade. Se eu conseguir melhorar todas as capacidades físicas, eu melhoro a funcionalidade, e a funcionalidade vai estar associada a uma série de outros benefícios relacionados à saúde mental, à saúde física, à saúde social, etc. Então, o potencial mercadológico do treinamento funcional ele é muito grande nesse sentido, né? E aí, muita gente que é mais adepto de modelos mais clássicos de treinamento pode ter algumas objeções. E eu também sou um cara crítico nesse sentido, porque eu gosto muito de treinamento funcional, então eu me policio para não enxergar só o que eu gosto, mas para tentar entender um pouquinho da visão de mercado, né? E nessa pandemia, até por questão de mercado, eu fui estudar muita coisa relacionada a isso, para ver se valia realmente a pena eu investir. E aí tem alguns dados bem interessantes que alguns estudos mostraram, né? Tem um dado da Polar, por exemplo, a Polar que
marca de frequencímetro, né? Que identificou que dentre os seus próprios usuários, a prática de musculação caiu demais e a prática de treinamento funcional em casa subiu muito. A musculação caiu dentre os usuários da Polar entre 50% e 60% nesse processo de pandemia. Já o treinamento funcional em casa aumentou em quase 100%. Então isso mostra um comportamento diferente do consumidor. Eu faço as minhas pesquisas também com personal trainers que me seguem, né? E lembrando que eu tenho vários livros publicados e vários deles são de musculação. Então eu não tenho só seguidores do treinamento funcional, eu tenho muitos seguidores que são dessa frente da hipertrofia e tudo mais. E a musculação era o carro-chefe de intervenção desses profissionais antes da pandemia, da maior parte desses profissionais. Sim. A pandemia ela trouxe uma mudança nesse cenário. A maioria passou a utilizar o treinamento funcional exatamente por ser um modelo mais híbrido. Como eu não dependo de recurso material, eu consigo trabalhar isso em qualquer ambiente, né? Nessa fase onde as pessoas ainda estão inseguras para voltar para a academia, por conta de vacina, ambiente fechado, os personal trainers estão se virando com treinamento funcional em casa, na praia. Então, assim, alguns dados de mercado, eles mostram realmente que o treinamento funcional é interessante. E aí vamos para aquela pesquisa mais clássica do Colégio Americano de Medicina do Esporte, aquela que traz as tendências de mercado, né? Essa pesquisa ela tem 16 anos de publicação, são 16 edições atualizadas anualmente. E nas 16 edições, o treinamento funcional figura como tendência, ele nunca saiu da lista de tendências. Muito bom. O treinamento de força clássico também figura, mas já saiu em algumas edições. O treinamento funcional nunca saiu. Então isso mostra que, de fato, há um potencial de mercado muito grande nesse tipo de intervenção, que, mais uma vez, não é limitada a uma única ferramenta, a um único modelo de negócio, mas a um objetivo. E aí isso me dá a possibilidade, por exemplo, de aplicar esse objetivo em ambientes mais tradicionais também, aproveitando essas pessoas que já estão lá. Massa. Muito bom, muito bom. Eu acho que tem que... Eu acho que é uma visão, e é o que a gente conversou naquela semana. Eu acho que mesmo com as academias reabrindo e a questão do comodismo, as pessoas estão preferindo mais ainda treinar de casa. Algumas preferem a musculação porque acham que vai ter mais resultado, sendo que na maioria das vezes, intrinsecamente, elas estão procurando saúde. E aí a questão do emagrecimento, da estética, vai ser como consequência de gasto calórico, independente se ela faz um funcional ou uma musculação nesse contexto. Mas é muito interessante saber isso. E é legal porque é uma área que só tende a crescer. E o personal que não se capacita nisso, ele vai ficar quadrado cada vez mais para o treino tradicional. Então, é importante se especializar e se capacitar, né? Em outras vertentes do treinamento, não ficar só naquela parte do treinamento de força, porque é aquela coisa que você falou, né? É 5% das pessoas que vão para a musculação e tem muito profissional. Enfim, tem que ter essa visão. Exato, é uma questão de oferta e demanda, né? Exato. Oferta e demanda. Exato, show. Tem uma pergunta aqui do Gui. Fala, professores, podem falar sobre a atuação do profissional da educação dentro das lesões, até onde podemos permitir? Eu vou responder, aí o Causão pode falar mais no contexto do funcional. Gui, eu tinha muito essa dúvida quando eu entrei na especialização, até porque as duas coordenadoras eram fisioterapeutas, são fisioterapeutas. E aí eu bati de frente com elas e falei assim, tá, eu vou ter muito medo de estar intervindo na parte do fisioterapeuta e saber que eu não estou na área condizente. E aí eu fiquei muito com esse receio em relação a isso, né? Porque a gente fica preocupado se a gente está fazendo uma prática legal da função ou se realmente... Então, assim, 90% das lesões, de uma forma clara, 90% das lesões que são consideradas crônicas, crônicas, né? Todas as crônicas a gente consegue trabalhar. As hérnias, condromalácias, bursites, tendinites, tudo que for lesão mais crônica a gente consegue trabalhar. Das agudas, 90% a gente consegue trabalhar. E digo mais, tem lesão que, inclusive, no pós-operatório, na primeira semana, ele pode estar indo fazendo treinamento contigo. Então, tem lesão, por exemplo, meniscal, que a pessoa operou, fez uma menissectomia, que é a cirurgia lá. Na primeira semana, ela já tem protocolo para você passar para ela. Então, tem que ter uma linha tênue em relação... Eu gosto muito de usar o nível de dor, o grau de dor que aquela pessoa está em relação ao movimento. Então eu vou te dar um exemplo de uma aluna minha de consultoria que ela tem
24 anos, ela tem estabilidade patelar, ela tem pino, colocação de pino no joelho esquerdo dela, e o joelho direito dela tá luxado para a direita. Ela não conseguia nem sair da cama dela. Imagina o quadro de dor dela. E aí o que eu fiz com ela? Eu fiz uma videochamada com ela para saber até quando, até que ponto eu poderia atender ela ou não. E aí eu fiz alguns testes com ela. Falei para ela deitar de lado, fazer uma abdução, fazer uma adução, colocar uma almofada entre as pernas e fazer uma adução. Coisa bem simples, tá? Bem banal mesmo, para entender se eu posso ou não intervir. Então, eu fui muito nesse tato. Quando eu reparei que na maioria dos movimentos que eu passei para ela, que eu não passei tanto de joelho, eu passei mais de quadril, e aí a importância de integrar, e ela estava relatando que ela não sentiu dor, eu falei assim, beleza, eu já tenho alguma coisa para passar para ela, então eu acho que eu posso intervir. Agora, quando já fica muito limitado ao movimento, mesmo que de forma isométrica ou trabalhando alguma estrutura e não vai dar muito certo, você não tem muita segurança, é melhor não intervir. É melhor você falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, passa para um fisioterapeuta e aí pede para o fisioterapeuta me passar alguma orientação, você passa o meu contato para ele e a gente faz essa conexão para eu saber até que ponto eu posso atuar dentro de você. E aí as áreas se respeitam. Perfeito, perfeito. Cara, como complemento assim, né? Nós somos habilitados, isso pelo documento de ética do profissional de educação física, nós somos habilitados a intervir com o exercício físico, independente do desfecho, né? Se o desfecho é reabilitação e envolve exercício físico, nós somos habilitados para isso. Habilitados, isso não significa dizer que a gente é competente para isso, que a gente tem qualidade. Aí você precisa buscar a qualidade, mas a habilitação você tem, é uma habilitação legal. Se envolve exercício físico para o desfecho de reabilitação, você tem habilitação legal. Agora, se vai envolver outra técnica, outra ferramenta, você não tem habilitação legal para isso, né? Então, enquanto está limitado ao exercício físico, você tem habilitação legal para intervir, assim como o fisioterapeuta também tem. O que você precisa é de conhecimento específico para isso, né? Aí não é uma habilitação legal, aí é a questão da sua ética, a questão, né, do seu comprometimento, de fato, com a qualidade daquilo que você vai entregar. Exato, boa. E é procurar ajuda. Eu acho que a gente tem que ser sincero e falar, meu, isso eu não sei, eu vou atrás, ou então eu vou passar para alguém que entende, porque querendo ou não, você tá trabalhando com uma vida ali, com uma pessoa, enfim, você pode impactar tanto positivamente quanto negativamente para aquela pessoa, né? Perfeito. Beleza, tenho dúvida do Rodrigo aqui, eu não entendi direito sua pergunta, Rodrigo. Qual tipo de abordagem que se faz, que treino pode trazer muito mais resultados do que o treino em aparelho? Eu não sei se ficou claro para mim essa dúvida. Eu não consegui achar a pergunta aqui, mas qual tipo de treino pode ser mais eficaz do que um treino em aparelho? Seria isso? Eu acho que seria isso, Tá. Depende do objetivo, né? Se você tem um objetivo de integração, o movimento livre ele é mais interessante, né? Se você tem um objetivo de restabelecer uma função que foi perdida, o movimento livre pode ser mais interessante também, porque as funções elas são mais integradas, elas não são guiadas, né? Quando você vai pensar numa pessoa ali que vai transferir aquilo que ela treinou para o dia a dia não é guiado, o dia a dia não tem uma máquina que vai te dar um direcionamento de movimento. Então, pensando nesse sentido, o livre pode ser mais interessante. Agora, se você por algum motivo quer isolar um trabalho muscular, um músculo que está hipotônico e que você quer acordar aquele músculo por algum motivo específico para depois fazer um trabalho integrado, a máquina pode ser um recurso interessante também. Então, o X da questão é você entender quais são os pontos positivos de cada implemento que você vai utilizar. Será que esses pontos positivos estão alinhados com o que eu quero? Se você tiver uma resposta positiva, aquele implemento te serve. Se a resposta não for positiva, dá prioridade para o outro implemento. Boa, é testar, né? Na verdade, a gente tem os estudos para se basear, mas na verdade cada aluno é o princípio da individualidade, né? Então, cada aluno pode responder de uma forma, e quando a gente fala em lesão e dor também, você tem que saber que cada um tem uma sensibilidade à dor diferente. Então, eu sempre falo que um aluno que tem artrose de joelho, às vezes ele não tem sensibilidade alguma. E aí ele pode fazer um agachamento, por exemplo, mais completo e não relatar dor. Assim como você vai poder ter um aluno com condropatia grau 1 ou grau 2 e ter muita dor. Então, sempre usar também a escala de dor
para esse aluno com lesão é um parâmetro legal de você estar sempre baseando o que é mais interessante para ele naquele momento, né? Bacana. Show. Maravilha. Deixa eu puxar uma outra pergunta aqui para a gente dar andamento. Já já eu respondo mais alguma aqui que a galera mandou. Sua opinião, Cauê, sobre o treino e aprendizagem do ponto de vista online. Bom, a pandemia acelerou, intensificou muito isso, né? Ficou claro que era um processo que já estava sendo visto lá para frente. A gente tinha já alguns nomes, poucos nomes da nossa área no universo online, mas ainda é algo muito distante da nossa realidade. Eu mesmo fui muito... na graduação eu era muito preconceituoso com o professor que passava treino online. Eu falei assim, como você vai fazer? Você não está vendo nem a pessoa do outro lado da tela. Então eu tinha muito essa crença, né? E olha só, hoje, onde eu me encontro. Então eu quero saber de você, o que você acha em relação ao treinamento e até mesmo ao ensino de forma online. Perfeito. Cara, eu vou responder fazendo uma analogia, Rafão. Hoje, provavelmente, quem está me assistindo aqui tem Netflix ou assina algum streaming de vídeo, né? Onde Com você certeza. tem acesso a filmes, etc. E o cinema continua existindo e sempre vai continuar existindo, né? O cinema ele te proporciona algumas experiências diferentes que são insubstituíveis. Mas nem sempre você vai no cinema, seja por uma questão financeira, logística, etc. Então, isso te leva, na maioria das vezes, a consumir o streaming, que não te proporciona a mesma experiência do cinema, mas ele te atende. Ele atende ao teu lazer naquele momento, ele te possibilita ficar com a tua família no conforto da tua casa, embora ele não seja uma ferramenta de substituição do cinema, porque a experiência do cinema ele nunca vai te proporcionar. Então é a mesma coisa, cara. Se a gente trouxer para a nossa realidade, é muito parecido. Você tem o serviço presencial, que é o serviço premium, que te possibilita experiências que são insubstituíveis. Só que nem todo mundo vai ter acesso a esse serviço. Seja por uma questão financeira, seja por uma questão logística, seja por uma questão enfim, de prioridade, né? Às vezes a pessoa não quer gastar aquilo, ela quer investir em outras coisas. E aí surgem opções, e o online é uma opção interessante nesse sentido. O online é uma opção que não vai entregar a mesma experiência, talvez não entregue o mesmo resultado global, mas ele é algo que te garante o acesso a uma intervenção profissional que pode ser o suficiente para resolver o teu problema naquele momento, sem te gerar aquela experiência completa, mas pode resolver o teu problema naquele momento. Então é um mercado extremamente interessante, é um mercado que precisa da atuação do profissional que trabalha com exercício físico, porque, como eu disse, todo mundo sabe da importância do exercício, todo mundo conhece os meios clássicos. Só que é uma pequena parcela da população que faz uso disso. Ou por questão financeira, ou por questão logística, ou por prioridade, enfim. Então, se a gente conseguir oferecer uma opção que seja mais acessível, que seja, enfim, uma alternativa, a gente tem algo que, de fato, vai contribuir para a pessoa. Não é o premium, mas muitas vezes é melhor do que o que ela tem naquele momento. Então, se é melhor do que o que ela tem, e ela tem acesso àquilo, cara, eu já estou contribuindo. O que eu preciso para trabalhar com isso é ter clareza, é ter noção exata de que eu nunca vou conseguir entregar o que eu entrego presencialmente por meios online. É impossível, porque o contato humano é algo insubstituível. Se eu tenho essa clareza, eu consigo me virar dentro das limitações que o meio possibilita. E aí eu consigo entregar algo de qualidade, mesmo não não conseguindo usar todas as ferramentas que eu teria no meio presencial. É fantástico, assim. E dar um exemplo, até considerando uma fala sua no bate-papo que a gente teve lá para o Funcional Link. Você consegue fazer com que pessoas que nunca teriam acesso a um profissional da sua qualidade cheguem até você. Eu tenho, por exemplo, no Funcional Link, alunos da Colômbia. Cara, Colômbia não, perdão, da Venezuela. Cara, na Venezuela, a gente sabe da condição do país, sabe assim, né? A gente imagina, pelo que a gente vê em noticiários e tudo mais. Então, possivelmente, a pessoa lá não tem acesso ao que ela tem aqui no Brasil. Só que ela não está no Brasil, ela está lá. E através do ensino online, ela consegue chegar a um serviço de qualidade que ela não teria lá, entendeu? Então, se eu estivesse lá, seria muito melhor para ela. Mas é possibilidade, até porque eu não vou para a Venezuela. Então, ela consegue ter acesso. Ela consegue ter acesso a um serviço. Então, assim, eu vejo muito mais prós do que contras
nesse Sim. tipo de entrega. Com certeza, com certeza. Faço das suas palavras as minhas, né? Eu tenho aluno da Alemanha, do Japão, eu tenho alunos de mais 5 países, mas qual a chance, né? Eu tenho, do meu repertório hoje de alunos, se eu fosse colocar todos eles para presencial, eu não teria tempo para nada, para nada. Então, é muito louco, porque você realmente, você perde em qualidade, mas se você consegue atender esses alunos, esses, no caso, no nosso caso, os professores, com uma certa qualidade mínima para que ele atinja aquele objetivo, meu, perfeito, porque a gente está, né, ajudando mais e mais pessoas cada vez mais, então é muito bom. Exato. Vou dar um outro exemplo aqui, Rafa. É um exemplo que acho que fica mais tangível para a galera. Tem o aluno que entra numa academia de musculação convencional, que ele sabe que ele está dividindo um espaço ali com mais 50, 100 alunos É, e tem um professor para dar atenção. Então ele sabe que ele não vai ter atenção premium, só que ele tem uma possibilidade acessível de ter acesso a uma instrução mínima. Né? Ele paga ali R$ 50, R$ 100 de mensalidade. E ele sabe que ele tem a possibilidade de contratar o professor como um personal. E aí ele não vai pagar mais 50, 100, ele vai pagar 500, 600, R$ 1.000 para ter acesso a um serviço premium. Tem muita gente que contrata o personal, mas tem gente que não contrata, ou porque não quer, ou porque não tem grana para isso. E muitas pessoas se contentam com a musculação convencional ali, pagando uma mensalidade de 50, R$ 100. E tem espaço para todo mundo. sim. Se fosse só fechar o mercado para aquilo que é premium, só teria personal. E não é a realidade, porque a gente não consegue atender toda a demanda só oferecendo esse tipo de serviço. Então, o online é mais um meio, que talvez fique ali perto de uma musculação ali, onde você divide a atenção com 50, 100 pessoas e um único professor. Boa, boa. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, não sei se ele ainda está assistindo aí. Quais exercícios são recomendados para pessoas com sequelas de AVC? Seria melhor. Edu, tem que ver qual é o tipo de sequela para começar, né? Quais sequelas são essas? Eu conheço bastante dos benefícios, principalmente do treino cardiorrespiratório para esses tipos de sequelas, tá? Do treino de força eu desconheço, eu teria que realmente pesquisar. Agora o Cauê pode falar se você souber alguma coisa, Cauê. Cara, o treino de força é um potencial estimulante do sistema nervoso, né, do sistema neuromuscular. E se a sequela tiver uma relação com a questão neuromuscular, em muitos casos tem, né, uma sequela motora, o estímulo de força ele é muito interessante para despertar essa região, até mesmo cerebral, que está carente ali de um maior nível de recrutamento. Então, o exercício de força ele é interessante nesse sentido. Além do que, ele é interessante também para melhora da função muscular, né? Daquele músculo que está afetado diretamente pela questão nervosa. Então, ele pode garantir ali naquele músculo adaptações musculares, e não só neuromusculares, musculares, que podem ajudar na função, né? Que podem ajudar ali numa preservação de força, numa atenuação de perda de massa magra, enfim. Então, lógico que tem aprofundamento nesse sentido, a gente está numa live de Instagram, são coisas muito rasas aqui que são compartilhadas, mas o exercício de força é extremamente interessante para essas pessoas. Perfeito, perfeito. Próxima pergunta. Estamos chegando ao final aí, galera. De que forma teria liga, eu coloquei até entre aspas aqui na pergunta, de que forma seria interessante fazer essa conexão do funcional com o âmbito das lesões do seu ponto de vista? Boa. Cara, eu vou resgatar aqui uma pergunta que eu te fiz lá no nosso bate-papo anterior, né, sobre os teus alunos, né, e nessa pergunta eu te perguntei se a maioria dos teus alunos advém do sedentarismo, ou seja, as lesões são provenientes do sedentarismo ou de outras atividades. Você me disse que aproximadamente 80% desses alunos têm lesões provenientes do sedentarismo, né? E o que o sedentarismo leva, cara? O sedentarismo ele leva a uma disfunção, e essa disfunção provavelmente vai levar a uma lesão. Então, se eu considerar que a lesão ela é fruto de uma disfunção, se eu trabalhar a função, eu consigo tratar e consigo até prevenir novas lesões. Pensando em função, o treinamento funcional atende muito bem, né? Então essa relação ela é muito íntima, considerando a raiz do problema. O treinamento funcional, o nome já nos leva a direcionar o foco sobre função, sobre funcionalidade. Então eu vou conseguir de fato intervir naquela função
que muitas vezes uma máquina não me possibilita, que muitas vezes um treino mais focado em hipertrofia não me possibilita, porque às vezes é uma função mais específica, uma função que requer movimentos mais tridimensionais, mais multiplanares, enfim. O treinamento funcional ele é bem interessante em termos conceituais, para que a gente consiga enxergar essa relação direta, não só com o tratamento, mas principalmente com a prevenção de lesões decorrentes de disfunções. Boa, perfeito, legal. Eu uso muito o treinamento funcional com alunos meus de lesão, só que eu passo mais num protocolo de intermediário já para finalzinho da recuperação da lesão, justamente porque por trabalhar com várias capacidades físicas e ter mais liberdade também de movimento com aquela área afetada, a gente acaba conseguindo brincar mais com o repertório, mas é sempre bem-vindo. E aí eu uso muito nessa perspectiva que você falou também, da funcionalidade. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, vou treinar um aluno que ele é dentista, então na maior parte da vida dele, ele está com o tronco torcido, usando muito o braço direito, por conta da cadeira, que eu acho que 95% das cadeiras odontológicas é para destro. Então, isso é muito importante na hora, até de uma anamnese, você perguntar em relação ao dia a dia, a rotina daquela pessoa, o que ela faz no dia a dia dela, qual é a posição que ela fica. Às vezes, numa avaliação postural, se você souber aplicar isso, você consegue saber até em qual posição do sofá ela mais senta, se é do lado direito ou do lado esquerdo. Porque você consegue ver o tronco mais rodado. Então, é muito louco isso. E aí, você trabalhar pensando no equilíbrio disso tudo, aí que vem a mágica e aí que vem uma visão mais diferenciada de quem emprega um funcional para quem tem lesão ou até mesmo para a prevenção da lesão, tá? Show. Perfeito. Excelente. Última pergunta aí, estamos encerrando. A galera que tiver mais dúvida pode mandar. Bom, qual sua visão com relação à capacitação em lesões para os próximos anos? Porque agora eu quero saber, eu fiz a pergunta em relação ao funcional, mas e a perspectiva do ponto de vista de lesão? Por que eu trago essa dúvida? Porque cada vez mais as pessoas estão sentadas de forma ergonomicamente incorretas. Eu sou um exemplo vivo disso, eu não tenho como andar com uma cadeira ergonômica para onde eu vou todo canto. Então, eu uso a cadeira do lugar que eu vou me mudar. E, cara, a gente tem que se virar. Então, qual é a sua perspectiva para os próximos anos aí da área de lesão? Eu vou deixar um desafio aqui, um convite que é um desafio para o pessoal, né? Pensa numa dor que você acha que seja comum, por exemplo, dor nas costas, e procura a ferramenta do Google chamada Google Trends, tendências do Google. E aí você coloca lá no Google Trends, dor nas costas, e você vai ver o nível de interesse da população nessa dor que você pensou. Dei um exemplo aqui, dor nas costas pode ser outra dor relacionada à questão do movimento, tá? Não vai por dor de cabeça, porque nem toda dor de cabeça tem relação com o movimento. Põe uma dor no joelho, dor nas costas, enfim. Você vai ver que o nível de interesse ao longo dos últimos tempos aumentou bastante no que se refere à dor. Muito por conta dessa questão que você mencionou, né? Os ajustes ergonômicos, eles não acompanharam as mudanças recentes na nossa realidade. Hoje as pessoas trabalham muito mais em home office. Mesmo em empresas que eram muito tradicionalistas, o home office ele já é uma realidade, né? Vou dar um exemplo. Minha esposa trabalha na Petrobras. E a Petrobras ela era totalmente contrária ao regime de home office antes da pandemia. Hoje, a Petrobras já retomou as suas atividades presenciais, mas os funcionários podem ficar 3 dias em casa. Então, os caras já adotaram um regime híbrido como um regime padrão. Por que isso? Porque gerou economia para a empresa. O funcionário ficar em casa gerou economia. Gasta-se menos e o funcionário produz mais. Os caras têm relatórios hoje mostrando que o funcionário produz mais em casa. O funcionário administrativo, obviamente, né? Então, os caras já colocaram como um padrão. Só que, quando a minha esposa sai de uma empresa como a Petrobras, onde ela tem todos os ISO que garante a ergonomia, ISO que garante isso, aquilo, ela tem uma cadeira X, ela tem um negócio para altura de monitor, ela tem um negócio para apoiar o pé, ela tem um mousepad, ela tem isso, ela aquilo, ela vem trabalhar em casa, ela trabalha inicialmente na cadeira da sala ali, na cadeira de jantar ali, e ela não tem nada disso. Então ela vai sofrer consequências, né? E essas consequências elas vão acabar direcionando em algum momento para a prática de exercício físico.
Porque se ela sente uma dor nas costas e ela coloca no Google dor nas costas, como o Google vem mostrando o aumento, né, da procura por isso, em algum momento ela vai encontrar ali exercício físico, como uma recomendação. E aí ela vai procurar alguém que entenda desse negócio. Se ela colocar ali dor no joelho, dor na cervical, enfim, em algum momento vai cair no exercício. E aí o profissional que é capacitado, qualificado para isso, ele vai se destacar. Considerando que há um aumento na demanda, se houver um aumento na oferta também, a gente vai ter profissionais ali com bastante retorno do investimento. Então eu acredito que, considerando a visão, né, que aumentou bastante sobre exercício, saúde e tratamento na pandemia, mais os números que a gente vem observando, a obesidade, por exemplo, aumentou na pandemia. E a obesidade traz uma série de lesões. Não traz só distúrbios cardiometabólicos. Ela traz aumento de dor lombar, ela traz aumento de dor no joelho, ela traz aumento de cervicalgia, ela traz aumento de artrose por conta da questão inflamatória. Exatamente. E às vezes a pessoa não quer nem emagrecer, ela está satisfeita consigo, só que aquela dor no joelho incomoda. E aí ela vai procurar alguma coisa para melhorar aquela dor no joelho. Então esse é um mercado, cara, infinito. Infelizmente, do ponto de vista de saúde pública, infinito. Mas para nós, felizmente, né? Porque isso vai garantir trabalho para toda a nossa vida. Enquanto você quiser trabalhar, trabalhando com isso, você vai ter cliente. Com certeza. Perfeito. Acho que perfeita a colocação. E eu gosto muito de falar que a gente vai ter, existe profissional bom e ruim em qualquer área. Não é de hoje que eu acompanho vários grupos de pessoas com lesões falando, eu fiz fisioterapia, mas não adiantou nada, ou então, eu saí da sessão pior do que entrei. Então, assim, galera, vocês vão ver muito isso, tá? E não é para ter medo, achando, nossa, se o fisioterapeuta não resolveu, eu não vou resolver. Não tem nada a ver isso. Isso daí tem a ver com a competência do profissional. Na maioria das vezes, a gente está falando principalmente de uma fisioterapia de convênio, que é aquela coisa em massa. Então, é um profissional que tem que atender 20 pessoas em uma hora. E aí, a gente perde muito na qualidade. E então, às vezes, a pessoa que tem um convênio é uma pessoa que às vezes tem uma condição financeira melhor para pelo menos contratar uma consultoria sua e ficar mais tempo com você. E aí eu gosto muito de falar da fidelização, né? A pessoa, se você tira a dor daquela pessoa, se você melhora o quadro de funcionalidade daquela pessoa e ela não sente mais o incômodo, ela fideliza com você pro resto da vida. Ela só vai te largar quando realmente você não estiver atuando na área. Porque fideliza e não só isso, gera um efeito cascata, porque ela indica para um amigo que falou que está com dor, indica para outro. Então, eu acho que o poder é muito grande. A gente está realmente no Oceano Azul. Hoje eu estou capacitando mais de 10 mentorados na área de lesão e cada vez tem aumentado porque assim as pessoas estão começando a virar essa chave e falar assim, está sendo cada vez mais recorrente. E eu sei que é uma coisa que, se eu migrar para essa área, vai dar bom. Porque, né, não tem concorrência, né, na nossa área. Exato. Cara, e assim, na prática, Rafão, é muito mais fácil de entregar resultado. A galera ainda tem muito medo ainda, né, quando o assunto é lesão. Mas é muito mais fácil de você entregar um alívio de dor do que entregar hipertrofia, cara. Hipertrofia é uma coisa tão difícil de entregar, velho, porque depende de um processo crônico de intervenção, depende de sono da pessoa, depende de alimentação, depende de muita coisa. Agora, alívio de dor, cara, muitas vezes você entrega com uma sessão. Você faz um ajuste aqui e ali, você entrega o alívio da dor com uma sessão. É muito mais fácil de entregar, desde que você tenha conhecimento sobre aquilo. E se você... Quando uma pessoa contrata um profissional, ela, na verdade, está contratando um facilitador de resultado. Ela quer resultado. Eu contratei para hipertrofia, eu estou contratando um facilitador da hipertrofia. Eu contratei para alívio de dor, estou contratando um facilitador para isso. E como é mais fácil de entregar resultado, cara, a chance de fidelizar é muito mais fácil, é muito maior, porque você consegue entregar resultado de forma tangível. Emagrecer, eu trabalho para emagrecimento. Cara, entregar emagrecimento é uma das coisas mais difíceis que existe. Tanto é que o mundo engorda, não emagrece. Né? A gente vem acompanhando aí uma engorda global. Não é uma coisa do teu aluno, é uma engorda global, porque é difícil de entregar emagrecimento. E aí a gente fica insistindo naquilo que dificilmente a gente consegue entregar. E aí, por isso que a gente tem muita rotatividade.
Ah, eu trabalho com emagrecimento, eu tenho que ficar captando aluno toda hora. Por quê? Porque eu não consigo entregar. Porque É. não depende só de mim, depende muito do esforço da pessoa. Agora, livro de dor, cara, na maioria das vezes depende só da tua intervenção. A pessoa pode até ter hábitos inadequados e tudo mais. Óbvio, se ela melhorar os hábitos, vai melhorar também. Mas a tua intervenção, ela tem um peso muito maior. Então é muito mais fácil de entregar. E entregando, fideliza.